Boa tarde, Ziners! Mais um As Amigas pra vocês! Dia das Mães está chegando e a gente não podia deixar essa data passar sem nada, né? Ah, claro que não! Mas ó, a gente vai falar de maternidade real, hein? E é a maternidade real. Todas as dores, todos os processos, todas as maravilhas dessa incrível experiência que eu considero como superpoderes, hein? E ó, pra gente ter um bate-papo assim bem interessante, nós estamos aqui com duas mãezonas e gravidíssimas. A atriz Gabi Saad E a nossa amiga do SBT maravilhosa, Roberta. Obrigada, Miguel. meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a vocês! E conta pra gente, como foi essa manhã pra chegar até aqui? Como é essa rotina da manhã? Pensa na nossa manhã, né? Que é tão automático. Coisa demais. Então, assim, comecei como mãe de pet, que a minha cachorra acabou de fazer uma cirurgia, então cuidei dela, botei meus filhos pra escola. E vim cuidar de mim e ter esse momento com vocês, maravilhoso. Uau! Eu acordei às 5h30 da manhã, não com a minha filha de 10 anos, mas com o Nicolas, que está na minha barriga, mexendo. Eu falei, não, ele já tá assim, né, sapeca. E aí acordei. É simples assim, é fome. Então, quando se mexe demais já é fome. Aí é fome, você tem que comer, senão ele não para. Olha só. E aí, 6 da manhã, rotina escolar, Gabi, isso aqui, arruma a vida. É isso aí, automático. É no automático, né? É não pode rotina. pensar muito, é rotina. Olha só, gente! É babado. É babado essa rotina. Já fiquei cansada só de ouvir. Então vamos! Bora pra nossa vinheta, porque o tempo das nossas duas convidadas são cronometrados. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho aqueles pedidinhos pra fazer pra vocês. Vocês sabem, aqueles pedidos especiais, né, Briana? Com certeza. E quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa as notificações pra ficar ligado de tudo que vem por aí. E vocês também podem ouvir o nosso podcast no Spotify. Ai, que luxo! Não é? Olha. A gente tá cada vez mais babado aqui, gente. Então já vai lá e não perca nada. É isso aí, participa das amigas com a gente, ativa as notificações, comenta bastante, porque a gente tá aqui, ó, com vocês. Agora, nós vamos ver a perguntinha da maravilhosa da Vitória Seixas, a Julieta. Da novela A Infância de Romeu e Julieta. Bora lá! Oi, pessoal do As Amigas, eu sou a Vitória Seixas, eu faço a personagem Julieta na novela A Infância de Romeu e Julieta. E a minha pergunta de hoje é: quais são os maiores desafios que uma mãe passa durante a maternidade? Tô muito curiosa, hein? Beijo! Vi, um beijo enorme pra você! Nossa, essa novela vai ser um arraso, eu tenho certeza. Já tá garantido já. E aí, gente, além da pergunta da Vitória, eu vou fazer já outra aqui pra vocês. Vocês se imaginavam mais jovens, com famílias grandes, com 2 ou 3 filhos? Eu sempre me imaginei. Eu me imaginava também. Eu sempre quis. Tanto que eu escolhi a minha carreira como locutora, tal, por causa da carga horária. Eu lembro de eu pensar nisso. Que incrível. Que o radialista, ele tem a carga horária de 6 horas. E eu falava, assim eu vou conseguir ficar mais com a minha família. E realmente essas 2 horinhas aí que eu tenho extras, né? Parece que me faz diferença, assim, porque eu participo muito da vida da Gabi, né? E por isso que depois de 10 anos eu quis ter o Nicolas, né? E eu gosto de ser mãe, mas é aquilo lá, é o que a gente estava até falando, assim, vocês têm que querer ser mãe. Tem muita gente que tem essa pressão de parece que tem que ser mãe, e não, né? A maternidade, ela não é fácil, ela é muito difícil, a gente tem que se desdobrar em muitas vezes cansa demais, você pensa 1000 vezes, gente, como que eu vou dar conta disso tudo? Então, realmente, tem que querer. A maternidade, para mim, tem lugares muito especiais e diferentes ao longo da vida, né? Eu tive um filho com 19 anos, hoje o Gabriel tem 14, tive um com 25, o Bernardo tá com 9, e hoje, com 34, tô sendo mãe pela 3ª vez. Então, eu, como mulher, estava passando por fases completamente diferentes da minha vida.
totalmente distinta e nesse processo gerando um outro ser humano. Exatamente. E a maternidade, ela perguntou, né, como é difícil responder essa pergunta de maneira breve, tá, Vitória? Porque você ainda não é mãe, então você não tem ideia da pergunta que você fez, mas é muito interessante. E eu acredito que, além de querer ser mãe, como a Rô falou, né, de fazer essa escolha, eu vejo filhos como flechas, assim, sabe? E as flechas, elas têm um alvo quando a gente lança. Então, além de fazer a escolha de ser mãe, eu olho para ele como um projeto. Aonde ele pode chegar? Aonde ele quer chegar? O que combina com essa vida? O que ele vem demonstrando para mim como ser, né? E como eu, como responsável, posso guiá-lo, né? guiar e direcionar para que essa flecha vá mais longe do que eu. Então, acho que é uma... Nossa, Lindo muito mesmo. lindo. Eu acho que uma coisa muito legal responsabilidade. é que você está comentando sobre trabalhar para construir um indivíduo único, não projetando as suas próprias expectativas naquele ser, né? Que a gente até conversou antes da própria gravação que uma das problemáticas que a gente vê é essa relação, né? De mães ou pessoas que querem ter filhos, mas querem ter filhos para suprir os seus sonhos frustrados, seus objetivos não alcançados. É difícil. E na nossa profissão, Rafa, como atriz, Sim. a gente encontra nos bastidores muitas mães que lutam mais do que as próprias crianças para alcançarem a tela. Exato. Mães que enfiam a criança para fazer comercial de televisão porque tem uma carinha fofa, ou porque é isso ou aquilo, ou tem uma característica, ou até mesmo a novela, esquecendo que, a partir do momento que a criança entra como ator, ela entra como um profissional ator. Naquele momento, ela está profissional, ela está trabalhando. Então, assim, isso é muito perigoso. E trabalhando e estudando, né? Tendo que administrar uma carga horária ali grande por dia, né? Então, realmente tem que ser o sonho da criança, né? Porque a gente vê, as que sonham mesmo, elas estão, assim... Parece que elas estão brincando. Estão brincando, mas estão, né? Mas estão. A minha filha, eu sempre quis, assim... colocá-la no balé e tal, porque eu gosto de dança, mas ela não curtia, então eu não forcei e tal. Agora, o ano passado, ela falou, ai mãe, eu queria fazer uma coisa que fosse canto, dança e música. Olha eu falei, só, filha, é musical. Né? Ai, musical! É musical. E hoje ela faz com muita paixão, ela adora, ela se diverte, ela se dedica, ela curte, né? E a questão dos desafios, eu acho que é difícil responder isso, porque são fases. Cada fase tem o seu desafio. É verdade. Nossa, imagina, né? Tem livros, né, sobre isso, que é bacana entender a criança, o desafio que a criança está passando, porque, né, a gente não sabe de nada, na verdade, né? A mãe nasce junto com a criança. E por isso que existem os profissionais, eu acho, né, que são super válidos, né? Psiquiatra, psicólogo, os professores, tem que ter esse auxílio, porque cada fase é diferente. Rô, conta pra gente, né, quantos filhos você tem, quais são os nomes, que a Gabi contou pra gente um pouco aqui. Conta pra gente, Eu tenho a Gabriela, ela tem 10 anos, e agora eu com 38 tenho o Nicolas, vai nascer quando eu tiver quase 39. Então foi isso, assim, eu fiquei chegando perto dos 40, falei, ai não, se for pra ter outro tem que ser agora, por causa de tudo. Por causa do trabalho, né, por causa da paciência, porque agora eu tenho essa experiência, mesmo cada criança sendo diferente, né, mas a gente já tem aí uma bagagem do que pelo menos não fazer, né, Gabi? Com certeza. Isso eu não vou fazer mais, isso, sabe, tem coisas que... E eu acho que vai ser uma maternidade mais fácil, eu acredito que sim, porque a gestação já está sendo, né, eu já estou bem mais relax, assim, a questão... até do corpo, né? Eu acho que, por exemplo, hoje eu não me preocupo tanto se eu estou engordando 2 por mês. Não, o importante é saber que o Nicolas está sendo nutrido e pronto. Depois a gente vê o que faz. Você se sente mais preparada, né? Acho que por ter vivido a experiência, né? Antes... E acho que principalmente isso que você falou, assim, não vou errar mais nos mesmos erros, né? Acho que essa deve ser a sensação que deve dar um poder mesmo, né? Tipo, eu aprendi com aquele erro, né? Eu vivi aquilo. Vocês percebem isso? Porque as mães, elas precisam entender que elas vão errar. E tá tudo bem.
né? Tá tudo bem, a gente erra mesmo, a gente erra nas relações. Seres humanos, né? Nas relações a gente erra. Imagina alguma relação com um ser que está crescendo, que está em desenvolvimento. Então, você está aprendendo junto e tá tudo bem. Assim, perder a paciência, muitas vezes, a mãe vai perder, né? Aí bate aquela culpa. Então, assim, ter essa consciência para o que fazer para não chegar nesse limite. Pedir ajuda, né? Pedir auxílio ali. Às vezes o parceiro, né, ou a parceira está ali junto, mas você também não inclui a pessoa nessa educação, né? Parece que você quer fazer tudo. Eu sei mais, né? Tem aquela coisa, deixa que eu faço, não. E tem que deixar, tem que abrir esse espaço, eu acho que para quem está ali, seja os avós, o parceiro, a parceira, quem for. Eu acho isso bem importante. Muito incrível. Eu acho que é legal, porque vocês duas já têm uma experiência de aprendendo com as suas próprias experiências, né? É verdade. Então, vocês acham que agora que vocês já não estão não é nova nesse ambiente, vocês têm uma experiência a mais para criar esses seus bebês de uma forminha diferente dos primeiros que vocês tiveram? Complementando o que a Rô falou e respondendo a sua pergunta, eu acredito que a investigação, o olhar para si, a gente como mãe, né, que é um papel que a gente exerce ali, a maternidade, quando a gente se investiga, a gente é capaz de falar, caramba, eu não quero mais ir por esse caminho, eu vou por esse, eu não preciso comprar a banheira mais cara, eu não preciso comprar o berço mais chique, porque a criança não precisa disso. Eu não preciso educar assim, eu posso fazer assado, eu posso ouvir a criança. E eu vejo que o meu filho de 14, por exemplo, como eu me questiono em alguns momentos, porque a gente como mãe, além de alimentar e educar, a gente coloca regras para aquela pessoa saber que ela não pode fazer tudo que ela quer a hora que ela quer. Limites importantíssimos, Limites, né? E aí, muitas vezes eu me pego assim, caramba, como eu tenho um filho obediente e bom. Porque eu não era assim. Muitas vezes eu me coloco no lugar dele para que eu tenha doçura em alguns momentos, quando eu não consigo ter. Quando eu vejo que eu fui demais, eu lembro como eu era. E me fazer esse exercício de trazer a memória, o que eu vivi e como eu reagia, me faz me colocar no lugar desse menino que é meu filho, né? E aí a sua pergunta, ela foi como grávida pra nuvem. Qual foi mesmo? Isso acontece, tá? Agora, com essa experiência que você teve, com esses seus primeiros filhos, você sente que tá bem mais preparada agora para criar esse novo bebê? Com certeza, né, Rô? Eu acho que sim. Não, vão vir desafios que são inesperados. Mesmo, a gente sabe, né? Mas, com certeza, o primeiro filho é mais difícil. E é mais difícil até porque a gente não tem essa consciência do pedir ajuda. Quando eu falo para uma mãe, eu falo, não tenha vergonha de pedir ajuda. E se enxergar que você está cansada, você está precisando de um tempo para você, de uma massagem, de conversar com um psicólogo, de se abrir. Porque os hormônios estão totalmente alterados. Entende? Assim, para você ter ali uma depressão pós-parto, e não significa que você pode ter essa depressão logo após o bebê nascer, pode ser muito depois. Ela pode surgir ali com o bebê com 2 anos de vida, porque é muita mudança, né? E é uma carga muito grande, é um amor muito grande, inexplicável. Né? Quando você pergunta, que amor é esse? Ninguém nunca vai saber explicar o que é o amor de mãe. Não tem como quantificar isso. Não, para uma mãe sadia, exatamente, porque tem muitas mães aí que estão tão cansadas, que elas estão depressivas, doentes, precisa ser olhada. Essa mãe também precisa ser olhada, porque às vezes a gente julga, né? Essa mãe sem paciência, mas a gente não está olhando essa mãe também. Como será que ela tá sendo tratada, né? Também tem isso. E essa expectativa também de que ela sozinha dê conta de tudo, que a gente sabe que precisa, né? De uma comunidade, né? Para criar uma criança, de né? uma rede de apoio. Mas aqui, deixa eu fazer um comentário. Além dessa ajuda, que é muito importante que a Rô trouxe, né? Da gente ter humildade, até de falar, gente, não tô conseguindo. As pessoas que estão ao nosso redor, seja mãe, seja sogra, seja irmã, seja quem for, um vizinho querido que tem prontidão em ajudar, cuidado.
Porque existem limites também de fora para dentro. Por mais que a gente precise de ajuda, Também. poxa, se você tá indo ajudar uma mãe com uma criança que acabou de nascer, não se encha de perfume. Se você tá indo ajudar alguém, não chegue cheio de opiniões formadas, enfiando goela abaixo, como aquela mãe deve fazer. Se a mãe quer dar peito exclusivo e ela pode, não queira dar uma chupeta com fuxicória e água de coco. Então, eu acho que tem que haver essa consciência também desse outro lado, para quem quer estar junto, inserido na nossa rotina, que venha aberto a servir, a ajudar essa família, essa mãe, e a principalmente respeitar o que a mãe deseja fazer naquele momento, sabe? Sim. Ó, eu sei que o nosso papo tá completamente fora do clichê, mas eu vou trazer um clichê aqui pra Traga! gente. Porque ser mãe é padecer no paraíso. E aí, essa frase, eu não sei se vocês sabem. Como você quer Mas- chegar com isso, hein, Rafa? Eu quero contar pra vocês que essa frase faz parte de um poema escrito pelo Coelho Neto. Eu já tinha ouvido esse nome várias vezes, mas não conhecia, não sabia. É a última frase dessa poesia. Eu queria pedir licença pra ler aqui um trecho dessa leia, poesia. por favor. Barbariza, por Pra favor. vocês. Escuta, meu filho. Vai abrir os ouvidos, amado. Isso. É ótimo que eles estão escutando tudo, Tudo. né? Isso tudo. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Esse homem tinha uma noção ali sobre maternidade real e eu acho que ninguém comentava sobre isso, né? Acho que ninguém falou sobre Sim. isso. Sabe na uma época. palavra que me veio quando Ah. você lia? Entrega. É, porque a gente cria para o mundo, né? Doação. É o nosso com maior certeza. tesouro. Na verdade, é tudo, né? Por exemplo, tudo que eu tenho hoje são os meus filhos. E ponto. E aí você cria para o mundo. Então, é o poema mesmo, né? Você Com fala, certeza. você Eu- tem, eu- mas eu você si- não tem. Mas eu senti de um outro lugar. É. Como ventre, como as minhas forças, como aquilo que tem em mim. Quando eu falo que eu ando sorrindo, mas por dentro eu tô chorando. Sim. Ou que eu tô num paraíso, mas ao mesmo tempo padeci. E por aí vai. É porque eu posso ter tudo, mas quando eu olho pra ele, eu entrego pra ele tudo que eu tenho. Né? A gente Também, deixa muitas é. vezes de comer alguma coisa para dar para um filho comer. A gente deixa muitas vezes de comprar um sapato para calçar o filho. A gente deixa de estar na melhor academia muitas vezes porque a gente precisa colocar ele no esporte. Então a gente vai abrindo mão para que ele receba uma parte que é melhor muitas vezes, Com sabe? certeza. Nossa, gente. É doação mesmo. É né? doação Super profundo. mesmo, é doação É. mesmo. Eu cresci com a minha mamãe maravilhosa, que ela sempre. Quando eu penso em mãe, quando eu penso em amor de mãe, eu lembro de uma situação muito específica que foi na minha infância, que teve um dia que eu cheguei na cozinha assim. Ela falou assim: olha as panelas. Aí eu olhei para ela e falei assim: nossa, a comida é gostosa, né, mãe? Aí ela assim, mas você reparou o feijão? Aí eu fui olhar o feijãozinho. E quando eu olhei pro feijão, o feijão tava com aquele caldinho grosso, do jeito que eu adoro. Aí ela falou: eu fiz do jeitinho que você gosta. E E marcou. essa experiência marcou pra mim como o amor de mãe. É isso, entende? Ela lembrar daqueles mínimos detalhes que vai fazer a criança feliz, sabe? Aquele mínimo cuidado que só a mãe vai ter com você. Só sua mãe vai preparar o feijão do jeitinho que você gosta, porque é o jeitinho que você gosta, sabe? E você não tava ali. O filho se faz presente sem estar. A gente não consegue se desprender. A presença, ela é em nós, não é isso? A gente O tempo inteiro. o tempo todo. Por exemplo, eu tô aqui no trabalho, eu tava me arrumando e eu tava lá encomendando a comida da Gabi. É o tempo inteiro Cuidando, pensando né? quem vai levar lá pro teatro, que horas que eu vou chegar para buscar. E não existe, sabe, mais somente a Roberta. É Verdade. isso. Não, e eu vejo isso assim. Eu tenho 34 anos, né? A minha mãe mora em outro estado, né? Mas isso que você estava falando, é como se eu estivesse sempre presente para ela. Eu vejo isso, assim, claramente. A gente se fala todo dia, né? E manda mensagem. E a preocupação dela, se eu comi, se eu cheguei no horário, se eu estou me sentindo bem, é como se eu estivesse ali do lado dela, como se fosse agora, né? Você
pedindo a sua comida, né, a comida para sua filha, né? É um carinho que, apesar da distância, ele permanece o mesmo, né? É impressionante, gente. E eu queria fazer mais uma perguntinha. Na primeira gestação de vocês, tem alguma coisa que vocês gostariam de ter ouvido? Assim, que alguém tivesse contado para vocês antes? Boa pergunta! Ai, sobre principalmente casamento. Eu era casada, então eu não tinha ideia, eu não fui preparada, eu tinha 19 anos. Então eu não sabia que eu teria que enfrentar tantas dificuldades. Eu não tive naquela época o preparo que eu tenho hoje. Sim. Né? Então, assim, como que a maternidade, apesar de ter sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu, como mulher, fiquei completamente abafada e doente mesmo, sem saber que estava. Então, assim, eu não tinha energia para olhar para mim, eu ficava muito cansada. Apesar de ter uma rede de apoio enorme, eu não fui instruída que eu precisava continuar cuidando das minhas outras funções e dos meus outros papéis, como Gabriela, esposa, A gente profissional. não pode se esquecer. Então, Esse é um isso ponto. eu queria muito, na época, ter tido mais cuidado. Sim, talvez se alguém te desse esse conselho, né? Se alguém te falasse, Gabi, né? Como você acabou de falar, a gente não pode se esquecer, né? Pode ser. É um ótimo conselho, então, de fato, para quem tá aí na primeira gestação. Verdade. Porque a mãe nasce e nasce a culpa junto, né? Tem essa coisa. isso. Então você tá sempre achando que você tá fazendo errado tal, e não, gente. Né? Tá tudo certo. As Tem um mães aí de manual, primeira né? viagem- Ninguém te entrega um manual pra É. dizer, estou grávida, toma seu manual de como ser mãe. Não existe Não, isso, né? Por exemplo, na minha época, né, em relação a essa pergunta, foi a questão da amamentação. Então, a Gabriela não conseguia amamentar e tinha aquela pressão da amamentação, não, porque você tem leite, você tem que conseguir, né? E aí, nossa, teve um momento ali de febre, não sei o quê, um sufoco. E a Gabriela não puxava realmente, não conseguia. A Gabi foi emagrecendo. A minha mãe chegou em casa, viu aquela cena, foi lá, fez a mamadeira e deu a mamadeira pra Gabriela, sabe? E falou, gente, a minha neta tá com fome. A Gabriela precisa se alimentar, ela tá com fome. E aí, foi incrível, porque com o passar do tempo, a Gabi mamando a mamadeira, que todo mundo acha que vai deixar o peito, ela ganhou força e começou a amamentar. Olha só. E amamentou até 1 ano. Né? O Eu que processo de tirei. cada um é diferente, né? Isso, exatamente. Então, não tem uma receita certa. São tentativas. E também a questão de você se ouvir, seguir sua intuição. Mãe tem uma intuição de bicho mesmo, sabe? É instintivo, né? A gente tem que se ouvir. Né? É isso. E aqui, sabe uma coisa que eu queria ter feito com meu filho, com o primeiro filho? Se julgar, não faz mal. Chupeta. Como eu queria ter enfiado uma chupeta na boca daquela criança. maternidade, vamos lá, Sabe por quê? Eu queria ser a minha melhor versão. E para que ele fosse o mais saudável. E ele nasceu de 32 semanas, ou seja, 7 meses. Eu tô com 29. E aí, como ele ficou na UTI dias, eu fui uma mãe de UTI. Eu vivi aquele processo. Eu podia perder meu filho todo dia. Era um ambiente de morte, gente. Né? É um ambiente de pressão, um ambiente de dor. E aí eu falei, eu quero ser a melhor para ele. Então a chupeta na minha cabeça ia prejudicar. Eu não dei chupeta. Então eu era a chupeta. Ele amamentou, ele mamou 6 meses exclusivos de peito. E eu não dei chupeta porque eu queria ser a melhor. No segundo filho, amada, Então, eu leva lasquei todos aquela os tipos chupeta. de chupeta. Eu insisti 3 dias, eu enfiava aquela chupeta goela Vai abaixo, chupar, vai sim, chupar, meu amigo. Ele chupou e eu já tô aqui parindo daqui a pouco, pensando em quem? Nas chupetas. Já comprando colorida, com bichinhos. Entendeu? É isso, chupeta. Ajuda É mesmo? Em que lógico. sentido? A parar de chorar? Pra Como se que é? acalmar. A não querer chupetar o seu peito, porque às vezes a criança não tá com fome, não quer só mamar, quer ficar... mas ela quer ir. Eu não dei também pra Gabi. Ela era, assim, difícil às vezes de dormir e tal, porque não acalma, Você né? vai dar? Com certeza. Já. Com certeza.
Nossa, vários tipos de chupeta eu já tô comprando. Eu tenho a enfim. marca que eu gosto. Tá bom, Deixa você eu passa. falar. Já passa aí uma pra Dicas, outra. ó. Já manda uma DM que elas contam aí essa marca, hein? Verdade. Uma única marca. Olha só, não sabia que tinha esse. Ajudava tanto nesse processo de ser ajuda. mãe, né? Ter ter Aqui, esse sabe onde eu apoio. botava meu filho? Meu segundo também, porque o primeiro, gente, era só eu, né? Você. Rede. Rede. Eles adoram uma rede mesmo. Rede. Porque é como se você estivesse no útero, É, né? Ainda botava ali no pra dormir balancinho, ali. sabe? E barulho de secador, gente, também é Ah, ótimo. isso Você faz Literalmente a ajuda. rede de apoio. os ruídos brancos. Ventilador, barulho de ventilador, barulho de secador, que são os ruídos brancos. Eu né, comprei que uma dá pra- máquina de ruído branco. Ai, Por quê? gente. Porque eu tenho um cachorro, filho adolescente, toca violão, filho criança que chega correndo. Comprei uma máquina, então ali tem barulho de chuva. Ai, que incrível. Tem e um leque ajuda. tipo esse. Um leque, tipo, Um leque de pequenininho, opções. assim, né? Barulho de chuva, barulho de ventre, É. barulho de pocotó, de cavalinho, passarinho. É isso, gente. Mas eu sinto que a tudo. criança, que o neném precisa de barulho. Assim, essa Uhum. coisa do. Não, a criança tem que entrar na rotina da casa. É. Não a casa entrar na rotina do bebê, entende? Isso é importante. Então, eu Senão acho vira que uma é por aí. escravidão, né? Exatamente. E eu acho que, Gente, eu pensando nessa questão da própria mãe, escravidão, você comentou até que gostaria de ser lembrada de cuidar do trabalho, do marido. Qual que seria, assim, as coisas que uma mãe que acabou de descobrir, vou ser mãe, quero ser mãe, tem que ter em consciência, não. Você precisa realmente de focar em si mesma, foca nos seus parceiros, ou na sua parceira, na sua família, no seu trabalho. Mas tem um grande desgaste quando a mulher tem o bebê, né? A gente até viu uma pesquisa que fala como é desgastante para a mãe ter que criar um bebê que acaba sendo tão dependente, né? Que o ser humano 46% É. das mães se sentem sobrecarregadas. é muito grande. É E tem razão, né? Porque quando a gente vê até a parte, assim, biológica, o bebê humano, ele é completamente dependente dos seus genitores pra estar lá cuidando dele pra tudo. É comer, é virar até de ladinho, precisa de ter alguém lá pra fazer isso. Então, como que uma mãe que tá tão sobrecarregada com tudo isso pode encontrar formas de cuidar do marido, cuidar do trabalho também? Vocês têm alguma dica pra essa mãe sobrecarregada? Então, o que eu vou tentar fazer, Uhum. tá? Tentar, porque é aquilo, né? É. Nada. a Nada gente tá não- garantido. Exatamente. É um planejamento. Né? Hum. Então, assim, todas as pessoas que convivem comigo, elas também vão ter tarefas para fazer em relação a essa nova rotina da casa, né? Então, às vezes é uma louça, gente, é uma louça, é lavar a roupinha do neném, trocar a comida do cachorro. Sabe, Lavar são um coisas assim, quintal, você né? já vai Qualquer coisa terceirizando que esses ajude. serviços, vai terceirizando para sobrar um uhum. pouco de tempo para essa mãe descansar, porque a criança vem, a gente não sabe se ela vai dormir, o quanto ela vai dormir, o como, a gente não sabe. Então já tem mais ou menos isso planejado, Uhum. organizado, todo mundo sabendo o que se pode fazer para ajudar, eu acho que alivia um pouco para a mãe. E aqui, que legal. A gente fez a planilha lá em casa, meu marido fez a planilha das tarefas e a gente, durante a gestação, já tem feito a divisão das tarefas em casa. Uau, isso é A muito gente bom. já tá Isso é treinando muito bom. isso de maneira prática. Uhum. Inclusive, falei para os meus filhos, se não começarem a usar o banheiro social com dignidade, educação e muito cuidado, eu vou interditar, eles vão ter que ir pro 0. Brá. Eles vão ter que ir pro play, usar o banheiro no play. Então, assim, esse tipo de pressão que a gente Muito coloca. bom, Tá vendo? muito São bom. as pequenas Mas é isso coisas. mesmo. Sim. São as pequenas É. coisas, porque é um montante, né, que deixa uma mãe cansada. Então, às vezes ela, nossa, amamentou, tal, ela só quer um banho. Mas não, tem toda a casa para ela arrumar, Nossa. tal, né? Marmita legal, comidinhas congeladas, ou já deixar... Os meus filhos estudam integral, então eu já faço as marmitinhas de 2 em 2, já deixo pronta para não ter que ir de manhã ou um dia anterior. A gente pode se organizar, né, Rô?
Ela faz. Eu Ah. compro, gente. Ai, Depois eu te passo os telefones contatos. E eu quero puxar um assunto que, assim, às vezes ele é um pouco polêmico, né? Que é o parto, né? Muita gente cobra que seja normal ou que seja cesárea, né? Tem aí mitos relacionados a um e a outro. Eu queria saber de vocês, como foi o parto para vocês, né? Recentemente a VTube estava falando, ela acabou de ter também, né, neném, que não existe o parto perfeito, né? Ou um parto ideal. Cada um vive o seu, né? Queria saber um pouquinho de vocês, como foi para vocês e qual a expectativa, né, desses que estão chegando agora. Eu tive um de 32 semanas, não tive escolha. Fui fazer um exame de rotina hospital, cesárea. Nossa. Tive que tirar porque ele estava em sofrimento na época, enfim. O segundo, com 38, também tive que tirar. Quando a mulher precisa ir pro centro cirúrgico tirar, não tem força que você faça. E o terceiro, eu não sei o que me espera. Eu não sei aonde eu vou chegar, até onde eu vou chegar. Então, para mim, o natural vai ser o que é natural para mim. Se é normal ou se é cesárea, é o que é natural para minha experiência como mãe ali, entendeu? Então, eu tô em paz. Você, Rô? Nossa, aliás, eu acho essa coisa da espera do parto normal, disso aqui, eu acho um saco isso. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e tal, e ela quer cesárea sempre. Ela tem 3 meninas e nem passou pela cabeça dela de parto normal. Nada. Gente, eu vou tentar normal, né? A Gabriela, ela ficou sentada, como que tem um nome, né? Não lembro, enfim, ela ficou sentada, então teve que ser cesárea. Eu vou tentar normal, mas não quer dizer que se for cesárea vai mudar alguma coisa, o parto vai ser menos bonito. Isso, né, tem que ver a saúde da mãe e da criança em primeiro lugar, né? Os riscos. Né? E pronto, né? Não, acho que a mãe que fica nessa neura, juro, eu nem penso nisso, eu nem penso. Eu tô deixando esse... E é bem isso, deixando, né? Essa situação, né, pra frente. A gente tem que viver os momentos, viver o presente. Agora é a hora do enxoval, agora é a hora de ver, né, ultrassom, de fazer tudo que tem que fazer. Hora do parto é hora do parto, mamães. Não vamos ficar, né, antecipando os problemas. Cada coisa é uma coisa. Às vezes é uma ansiedade também, né? Porque acho que todo mundo fica perguntando, mas vai ser natural ou vai ser cesárea? Você já planejou? Já marcou Eu tenho cesárea? feito os exercícios com uma professora 3 vezes na semana para me preparar para o parto normal. Tenho feito isso, mas não quer dizer que vai dar certo. Né? Então, criar essa expectativa muito grande é muito triste, gente. É muito frustrante. Não façam isso com vocês. Leve a maternidade de uma maneira leve. E diferente, não se compare. A pior coisa é você abrir o Instagram e ver aquela mulher lá musculosa, tal, que parece... a criança... Gente, vocês já tinham um vídeo, né? A mulher esperando para ir pro quarto, ela nasceu assim, o bebê. Você viu isso? Não. Gente, é incrível esse vídeo. Você fala, gente, né? Como pode, né? E aí é frustrante se você fica se comparando. Né? Com certeza essa mulher ela vai ter outros problemas. Alguma coisa sempre tem. Uma dificuldade de amamentar, outra é fácil para amamentar e é difícil no parto, e assim vai indo. É isso mesmo. Cada corpo lida de um jeito com aquela vivência, né? Eu tenho uma sobrinha, tá com 7 anos, e ela nasceu em casa e teve toda a preparação vai ser o parto normal, todo o treinamento. Tinha a doula, tinha a equipe do hospital, a equipe, né, das doulas e tal. E, gente, aconteceu de madrugada só ela e o marido. Ela ligou até para as equipes, mas as equipes não chegaram a tempo. Meu Deus. E nasceu no banheiro. Ela ligou o vapor do banho quente, assim, e ficou ali meio que esperando as equipes chegarem. Nasceu. Quando as equipes chegaram, elas deram a tesoura assim pro marido e falaram: João, né? Que é o meu cunhado João. Corta aí, cara. Você que fez isso. Você e ela juntos que construíram isso. Né? Gente, eu ia ficar feliz. Eu confesso que se eu conseguir chegar no parto normal, normal que, né, nem sair assim, eu ia ficar. É uma experiência que eu quero viver. Eu tenho vontade de viver. A minha irmã vai nascer, tá planejando, assim como a sua cunhada, tudo em casa. Sim. Tudo em casa. Eu entrevistei o Paulo Musi agora. E uma dica que ele nos deu
é para a gente contratar uma fisioterapeuta obstétrica para nos acompanhar, já que a gente tem essa ideia do parto normal. Então, pode ser aí uma dica. Se legal. você pretende, né, gostaria de ter o parto normal, talvez a fisio, ela entenda mais da nossa, né, fisionomia, tal, dessa parte. E é isso, gente, confia, vai dar tudo certo. Tem que dar, vai ter que sair. Por algum lugar. Né? E a amamentação, gente? Eu sei que a amamentação às vezes é dolorido para algumas, mas como você mesma contou Até aqui. mexeu que no agora. início- Olha só, falou de mamar. Falou de mamar, já se empolgou. Bom, Eu sou vaca. Eu falo que eu brinco com isso. Eu falo, gente, eu sou vaca. Ai, que E beleza, amo. né? Amo. Então, eu acredito que o terceiro vai ser da mesma forma, mas eu não sei. Os 2 primeiros eu amamentei 6 meses exclusivos de peito. Foi o que deu certo pra mim e pras crianças. Os 2 cresceram, se desenvolveram bem. Eu acredito no leite materno. Acredito Olha, muito. um exemplo sou eu, gente. Tenho 2 metros, sou a maior de toda a minha família e mamãe me amamentou até os 3 anos e meio. Uau! É muito forte. Eu né, amamentei esse até os leite 2 materno. anos o primeiro filho. Lembra que eu queria ser a melhor pra ele? Aham. Você acha que o segundo eu amamentei 2 anos, meu amigo? Até Jamais. O segundo. O segundo eu amamentei 6 meses exclusivos, né, de peito. E aí eu tive uma infecção urinária. Olha que engraçado, no dia que ele fez 6 meses, eu tive uma infecção, fui internada e aí foi brutal, assim, né? Foi uma Nossa, coisa infecção urinária. da noite pro dia. Minha mãe assumiu a minha casa e teve que Caramba. introduzir fórmula, mamadeira. E já podia comer fruta e comidinha. Então, minha mãe introduziu, eu fiquei 7 dias internada. Nossa. E tirando leite, o peito empedrado, uma dor, um Nossa. sofrimento. E jogando leite fora, porque eu tava tomando antibiótico. Não dava nem pra Não aproveitar. dava pra né? aproveitar. Aham. Então, quando eu voltei, ele tinha que esperar mais não sei quantos dias para ele poder mamar de novo. Mas aí já não fluiu da mesma maneira. E aí ele parou, Aham. né? Então, foi uma... Como é que chama? Desmame. Um desmame Desmame forçado ali. A Gabi não foi desmame, ela deu uma mordida no meu peito. Desmamou na hora. Sério? O meu caso é igual. Eu também fiz isso com a minha mãe. Você mordeu sua Não mãe? precisa mais mamar no peito. Mordeu Juro, mesmo. eu lembro disso, sim. A minha mãe disse que ela me amamentou até os 9 meses e que o motivo que fez ela parar foi esse, eu mordia. Mordida. Aí ela falou, olha, você começou a morder, eu falei, ela quer comer, então tá eu levava ela pra brincando. comer. Ela Aqui, quer comer. o primeiro, o Gabriel tava com 2 aninhos e eu tinha, isso era um combinado comigo. Quando fizer 2 anos, eu tiro o peito. E aí eu conversava com ele sobre isso. No dia do aniversário de 2 anos, ele se despediu e beijou. Eu falei, filha, é dia de dar tchau pro peito. Beijou e foi chorar. Ai, Nunca que mais. coisa fofa. Ai, gente, que consciente. Nunca mais, você acredita? Acredito. Ai, que criança. Já percebe como é a personalidade. Você falou que ele é super obediente ali, ó. Ele é. Desde Desde bebezinho. bebezinho. Que signo que ele é? Gabriel, ele do dia 8 de dezembro e Bernardo dia Capricorniano. 26 de dezembro. Não sei, dia 8 de dezembro? 8 de dezembro, eu não tenho certeza. Eu acho que o 26 é sagitariano. Mas o início eu não sei. 26 acho que é capricorniano. Já é Capricórnio, tá vendo? Eu entendo tudo. Eu signo, gente. também. Eu não entendo Eu nada. entendo Me sigam tudo. para mais dicas de astrologia. Eu amo. Ô, gente, e tem uma história, a gente até conversou sobre isso. Conversamos sobre. Que é assim, tem gente que diz, mas se você não tem filho, o que vai ser de você na velhice, né? E tal. E assim, eu sou uma pessoa que, como eu já falei aqui, eu não tenho, né, o sonho de ser mãe, não é um plano que tá, né, agora pra mim. E pra mim, eu vejo que a gente tá se desenvolvendo muito. Eu acredito que na nossa velhice a gente já vai ter, assim, alguns aparatos eletrônicos e robóticos e etc. que vão dar conta muito bem. A nossa distopia, né? Sobre um futuro tecnológico ser cuidada pelos androides. E também, assim, eu acho que também não tem como a gente colocar esse tipo de responsabilidade numa criança, ou enfim, num ser, né, que a gente gera. A gente sabe que muita gente às vezes tem essa expectativa e acaba tendo um outro resultado, né? Às vezes a família decide, não somos nós que vamos cuidar de você, né? Enfim, o que vocês pensam sobre isso?
Nossa, eu penso que eu não quero ninguém cuidando de mim mesmo. Eu quero ir para um asilo bem legal, assim. Tipo isso também. Eu acho que se alguém pensa dessa forma, deveria mudar, porque é muita responsabilidade para uma pessoa, né? Ter que, sei lá, carregar isso na vida, ter que cuidar dos pais. Isso pode acontecer, pode ser uma consequência. Por exemplo, meus pais tiveram doentes e eu e meu irmão, a gente assumiu tudo isso, a gente cuidou deles muito tempo. Foi algo que a gente conseguiu, mas não que a gente carregasse isso dentro, né, da gente, ou tivesse essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem que ter os filhos pelo amor. É pelo amor mesmo. Só isso. Não tem nem como justificar, né? Assim, eu vou ter filho para alguma coisa. Não é isso. Você apenas quer ter a sua família e quer amar essa criança e quer fazer essa criança exatamente como né, a Gabi falou, a crescer, a evoluir. Você dá o seu melhor para essa criança ser melhor que você. E é isso, assim, né? E mais do que deixar uma responsabilidade para a criança, eu acredito que nós, como pais, precisamos deixar um legado. Que legado eu vou deixar? Que memória eu vou deixar? Porque o filho é a minha herança. Quem tem obrigação com essa herança, com esse filho, com essa pessoa, sou eu, não é Com ele certeza. comigo. Se ele quiser me entregar por amor, vai ser uma escolha dele. Vai ser Então, uma acho que é consequência, muito, né? exato. Acho que é muito mais uma responsabilidade que vem de cima para baixo aí, sabe? E quem não quer ser mãe, por exemplo, a minha melhor amiga não quer ser mãe. Eu sei que se ela engravidar, ela vai ser a melhor mãe do mundo. Assim como você. Sim. Agora, hoje não é uma escolha que ela faz. Sabe? Eu só, exemplo, né? Quando eu falo assim, eu fico triste por um motivo. Cadê sua descendência, amiga? Vai acabar em você. Exemplo, se eu for olhar por esse lugar, queria ver um ser que veio dela, cara, sendo alguém muito massa no mundo, sabe? Então, assim, eu olho nessa perspectiva, mas imagina, a gente estando de fora, nós somos mães, a gente sabe o que é isso. Exatamente. Então, a gente falaria pra você, cara, se você puder, vive isso, porque você vai entender. Mas, cara, você não quer... O que a gente tem a ver com isso? E como que a gente dá a opinião de que você precisa ser mãe? Eu só quero que você seja porque você vai experimentar um amor incrível. Então, por amor, eu quero que você seja mãe, mas não mais do que isso. Não que você tem que ser. Com certeza. E muita gente se sente pressionada, né, Briana? Isso. A gente falou sobre isso. Às vezes a família pressiona, né? Você tem que ter filho. Ou, às vezes, o próprio parceiro quer e a sociedade e outra parte pressiona. não quer, né? Então, tem realmente muita pressão para que isso aconteça. Ó, eu tô com 34, já começam a me falar o tempo inteiro. Mas você tem certeza que tô casada já há bastante tempo? Aí fica todo mundo, mas você tem certeza que você não quer? Porque depois você vai se arrepender. Tá perto dos 40, Porque tipo isso, assim, né? exatamente. Mas o seu relógio biológico, daqui a pouco, não sei o que, eu fico, gente, se um dia essa vontade surgir, assim, inevitavelmente dentro de mim, eu preciso ser mãe, eu acho que a Adota. adoção é uma grande opção. Claro. Isso Né? Eu mesmo. acho que tem muita gente aí incrível esperando ter uma família, né? Esperando aí alguém que acolha e que faça esse trabalho lindo que vocês fazem, Verdade. né? Com seus filhos. Então, se um dia bater essa vontade louca, eu acho que eu vou fazer isso. Sabe que eu tenho uma amiga que ela pode ser mãe, gerar filhos, e ela optou por adotar? Ela não gerou Uau. no ventre, ela adotou. Você acredita por opção, escolha? Eu acredito É. completamente. Coisa linda. Então, eu penso muito assim, sabe? Porque é incrível que o meu corpo possa fazer isso e tal, mas eu não sei se eu quero experimentar tudo que o meu corpo pode fazer, sabe? E eu me pergunto muito sobre isso, muito por essa pressão que a gente sente, né? Então, eu queria dizer aí para todo mundo que tá assistindo que se você não tá muito certa disso, se você não tem esse desejo muito forte e pode se poupar, se poupe, porque acho que é uma escolha que vai pra vida toda, né? É uma escolha que requer muito amor, muita responsabilidade, doação, muito cuidado. Muita doação, exatamente. Muito esse poema. Poema. Se você não tem certeza, leia o poema. Releia, Leia, absorva.
Eu acho que é muito sobre isso, porque quando eu penso sobre essa questão de ter uma família, de ter outros descendentes que são dependentes de mim, eu paro pra pensar muito na minha saúde mental, porque eu hoje, com 28 anos de idade, quase indo pros meus 29, eu sinto que eu ainda tô assim, ó, cambaleando, entende? Eu tô cuidando de mim, mais ou menos ali. E aí eu fico pensando, por exemplo, nos meus irmãos. Meus irmãos todos já tiveram 2 filhos, muito mais cedo do que eu. Falo, como teria sido a minha vida tentando cuidar de mim e cuidando de uma criança ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei se eu gostaria de ter passado por essa luta de ter enfrentado tantas coisas comigo mesmo e, ao mesmo tempo, tentar preservar aquele ser da melhor maneira possível. Tem uma responsabilidade de ter uma criança, né? De Essa ter consciência um ser. é muito importante. Uhum. Porque tá cheio de mães, né, que são Foram mães negligentes, né? e não queriam ser. É. Né? E aí, quando nasce, a criança não tem culpa. E Exatamente. eu acredito que a criança sente. Claro. Né? Sente. Tem um livro, né? A Uhum. Maternidade é o Encontro com a Própria Sombra. Não sei se você já Eu não leu. li. E a criança, ela sente todas as dores da mãe no sente. ventre. Então, se você tem né, já uma gestação, né, agitada, a criança, ela vai resultar, né, nisso, assim. Então, eu acredito que essa consciência é muito importante. Quem não quer ter filho, não tenha. Pela Sim. pressão, não tenha. Porque Não cede a pressão, né? porque é uma loucura. É uma loucura, né? Eu tenho uma amiga, a Carla Tenório, atriz, né? Ela criou uma peça em cima de um livro que chama Mãe Arrependida. Ela é mãe, Olha. tem uma filha de 10 anos, e ela fala, eu amo a minha filha, mas eu me arrependo de ter sido mãe, eu me arrependo da maternidade. Então, assim, recomendo quem quiser ver. Uau, Sério, é muito boa, a peça é muito boa, muito bem estruturada e fala exatamente sobre essas questões, né? Que ninguém conta pra você antes o que vai ser exatamente, né? Não tem como fazer um test drive ali. Deixa eu só Exato. experimentar um pouquinho como é ser mãe, como que é gerar uma criança, depois partir, né? Por Mas mais tem- que aconteça isso, né? Aconteça isso com pais, aconteça isso com mães, mas não é o ideal, né? Eu acho que tem que ter uma responsabilidade nessa construção de um outro Muito. ser que você tá colocando nesse mundo, que já é um mundo muito complicado. E aí esse ser não vai ter ainda nem o apoio de quem o colocou ali. Eu acho que é algo muito difícil, né? Então, mas a gente pensa muito também só na mãe, né? Tá vendo? A gente tá o tempo todo aqui falando Sim. da mãe. E tem, né, o parceiro Uhum. ou a parceira que também Uhum. né, Essa era a fez próxima parte pergunta que eu ia disso. fazer. Olha, achei maravilhoso. Então, tem que incluir. Para a Isso. maternidade ela ficar mais fácil. Não estou falando que vai ser uma maternidade linda, mas para a maternidade ela ficar mais fácil, divertida, tem que incluir quem está junto. A gente às vezes não inclui, deixa a parte mais difícil para a gente. Não, coloca todo mundo na roda, né? Todo Com mundo. certeza. Porque a gente já está carregando, já vai ter a parte da amamentação, o parto, não sei o quê, depois é isso, a mulher muda os hormônios, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você já tem todo esse apoio organizado, é mais fácil. Já dilui aquela a pressão mesmo, né? E antigamente não era assim, né? Se a gente pensar nos nossos pais, tudo, ficava para a mãe, a maternidade ficava para a mãe. Uhum. E isso está mudando, eu acho. Mas a gente que tem que também olhar e fazer mudar, como, né, a Gabi já fez o planejamento, já tá todo mundo, Muito vou chegar em certa, casa muito já vou colocar na geladeira também. E isso é família, né? Uhum. Tem as mães que são solo, então que elas não têm essa opção de dividir. Uhum. Mas quando a gente tem a opção de dividir, você tá experimentando a palavra família na prática. Uhum. Que não é uma foto bonita no Instagram. É todo mundo tá junto participando dos momentos bons e ruins. Dividindo mesmo isso, né? certeza. Com os filhos, incluir também os outros filhos, porque é muito complicado quando o bebê nasce, existe um ciúme que não é querido pela pessoa. Os filhos mais novos podem sentir, os filhos mais velhos, né, que vieram primeiro, podem sentir de alguma forma que a gente está entregando tudo pro bebê, porque o bebê precisa de tudo. Precisa. Então, como que a gente compensa isso? Eu sempre tenho cuidado, assim, de sair sozinha com o Gabriel, de sair sozinha com o Bernardo, e de sair sozinha com meu marido, e de sair todo mundo junto. E de sair sozinha. Sozinha, sai mas só sozinha. você. Sair sozinha também, Amo né? Eu sair tenho A sozinha. agenda você. dela é uma
uma loucura. Mas ela dá conta. É. E, gente, ó, agora eu quero chamar uma parte que a gente ama, né? Nosso maravilhoso jogo de damas, pra gente continuar esse Vamos bate-papo lá. que tá incrível. Eba! Chegamos! Chegou o jogo de damas. E, ó, o nosso jogo de damas de hoje foi inspirado numa pesquisa que eu até adiantei uns dados antes, mas agora eu vou falar eles com plenitude. É uma pesquisa que foi feita em 2021 pela Ipsos Brasil, que apontou que 46,3% das mulheres se sentem julgadas de alguma forma durante a maternidade. Então a gente vai pegar 6 situações para a gente poder conversar um pouquinho sobre elas. Bora lá? Olha essa criança dando um chilique no meio do shopping. Essa mãe não deu educação, não? Nossa, eu acho péssimo quando uma criança tá chorando e alguém olha. Aham. Se eu tô num restaurante, por exemplo, a gente tá aqui, se eu falo, gente, não olha. Sempre falei isso. Uhum. Porque a mãe já tá passando por aquele momento constrangedor. Fato. E ela mesmo sabe como controlar. A gente não sabe o que é E criança. basta um olhar pra deixar a situação pior, Não, realmente. é só uma criança fazer. Eu acho péssimo, nossa, de uma Verdade. tremenda falta de educação. Criança dá chilique mesmo, entende? Criança É criança, né? E eu acho que tudo Ela se não pudesse tem- falar, ninguém pode olhar. Não é pra olhar, né? Não, E ela não tem ferramenta. A criança, muitas vezes, tem hora que é falta de educação, sim. Tem hora que não precisava tá daquilo. testando, né? Só que a criança não tem ferramenta o suficiente para agir da melhor maneira em todas as Uhum. situações. Ela chora. Só que o que a gente, como mãe, a gente não pode ceder em algumas situações, senão ela vai fazer sempre aquilo. Agora, o que o outro tem a ver com isso? Não olha, como a Roberta falou. Perfeito. E nem julga também, né? Porque criança não é um botãozinho que você aperta, ela vai apertar esse botão, acabou o choro. Não é Android, não é robô. Exatamente. Ainda não é. São emoções, né? Ela tá aprendendo também a nomear o que ela tá sentindo, a entender. Como você falou também, às vezes quer Nossa. testar, quer entender qual que é o limite, né? E tem vários casos, né? Teve um recentemente de um homem dentro de um avião que também criou um caso aí, porque tinha uma criança chorando e ele achou então que ele estava, né, em direito, prejuízo né? por isso. Tem aquele debate, né, dos espaços onde crianças não são permitidas, né, Sim. e tal. E, nossa, eu acho que isso não faz o menor sentido, né? Porque todos nós já fomos crianças, né? A gente sabe que para a criança é fundamental ver todos os ambientes, estar presente, né? Uhum. Claro, gente, eu não tô falando em lugares que são proibidos para maiores de 18, eu não tô falando sobre isso, mas não permitir o acesso de uma criança a um lugar não faz o menor sentido, né? Eu acho que é um pouco também de falta de compaixão, sabe? Isso. Tem aquela coisa de, eu não quis ter filho, então eu não sou obrigada. Mano, não é sobre isso, sabe? É um serzinho que tá se desenvolvendo. Tem que ter um pouquinho de compaixão com aquela família, com aquela É criança. verdade. Não é que a gente tá falando, é maravilhoso ficar ouvindo o choro de uma criança. Não é uma experiência maravilhosa, mas dá pra você ficar ali quietinho, sabe? Com Porque certeza essa mãe tá tentando fazer a criança Tá o parar melhor ou vai pegar essa possível, criança e vai levar para outro exatamente. ambiente. Uhum. Então, é só aguardar, né? Diminuir o constrangimento dessa Com certeza. mãe, se colocar no lugar do outro. Eu acho isso fundamental. As pessoas precisam ter essa consciência. Produção, vamos para a próxima frase, então. Você vai parar de trabalhar depois que a criança nascer? Ou você vai colocar seu filho na escola com 4 meses? Você não tem dó. E aí, Gabi? Qual é a necessidade dessa mãe? Acho que é a primeira coisa. Uhum. Com o Gabriel, eu fiquei em casa 2 anos sem trabalhar fora. Trabalhava dentro. Muito. Com o Bernardo, eu trabalhava numa escola particular. Então, eu dava aula e eu precisava, quando ele fez 3 meses, eu precisei voltar a dar aula. Então, eu tirava o leite, só que eu trabalhava 3 horinhas só. Uhum. Tirava o leite e ia trabalhar. Ou seja, eu tinha avó, eu tinha mãe, eu tinha pessoas que podiam me ajudar. Por isso, eu não botei na escola. Mas se eu precisasse colocar numa creche, era por necessidade. É Porque isso. nenhuma mãe que pode ficar em casa com o filho costuma colocar numa creche um bebê de 4 meses. Exatamente. Não é Se a não é mãe, se a mãe comum. pode Se a mãe pode. ficar, ela vai ficar.
Agora, se é uma necessidade, por que não, né? Tem tantas pessoas tão qualificadas para cuidar do bebê, com certeza tem que ir. Eu acho que isso entra nisso de novo, né? Dá vontade de dar um chacoalhão em quem fala, quem toca. Qual que é? Nossa, a minha criança tá passando fome, passando necessidade, né? Tem diversas situações. Se a mãe precisa voltar, tem que colocar assim na creche. É claro, né, gente? De acordo com a necessidade ali daquela família, daquela estrutura, né? Quem tá de fora, como vai julgar, né? E julga, e julga, né? A realidade do nosso país é tão difícil, né? Tem mães tendo que fazer 2, 3 trabalhos para conseguir sustentar a casa toda. Às vezes tá sozinha fazendo Dá dó da tudo. mãe. Dá dó da mãe, que não tem a possibilidade de estar convivendo com seus filhos, porque se ela não trabalhar, não tem comida em casa. E aí, sustentar um gente? bebê custa caro. Exatamente. Custa Ter caro. filho não é barato, né, gente? Isso aí. Então, tem Não é bom, cabimento. não. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos melhorar, produção. gente. Oi, amor. Nossa, eu tô cansado. Trabalhei o dia inteiro. E você? Fez alguma coisa hoje? Meu marido que não chegue com essa em casa. Também não falaria isso. Não falaria. Não. Tem que ser muito sem noção, Meu né? marido não Muito falaria sem noção. isso. Essa pessoa não tá sendo nem um pouco parceira da Mas tem outra, muita né? gente assim, né? Com certeza acha que... Mas aí é aquilo, né, que a gente estava falando, que às vezes a mãe carrega tudo e tá Tudo tudo nas bem, costas, não, tá tudo né? bem, pode deixar que eu faço, e vai se sobrecarregando. Vai se sobrecarregando, daqui a pouco o copo vaza. E essa mulher pode estar depressiva, estressada, cansada, não precisava chegar nesse ponto. Né? Então, por isso que a comunicação ela é sempre bem-vinda aí no relacionamento, principalmente quando se tem um bebê. A Briana falou no início que você falou que você via a mulher, a mãe, como uma super-heroína, Com né? certeza. Eu acredito muito nos super-heróis e nas super-heroínas invisíveis, que são os garis, que a gente não vê, mas a rua tá limpa. Que são as faxineiras ou as diaristas que você não vê, né? Quem trabalha fora o dia inteiro, você chega, tá tudo limpo, tudo organizado, alguém fez. E essas pessoas, e a mãe, muitas vezes, igual na pergunta ali, né? O que você fez hoje? Tudo. Tudo. E é um superpoder mesmo, a gente dá conta de todas as coisas com excelência normalmente. A mulher não faz nada mais ou menos. É difícil uma mulher... Sim. Que tem um temperamento tão fleumático a ponto de deixar o mundo cair na cabeça e não fazer nada. A gente normalmente, independente até do temperamento, a gente é excelente no que a gente faz. E aí a gente entra nessa heroína invisível e que deu duro o dia inteiro para que nada caísse na cabeça, sabe? Eu acho que existe até uma questão da própria sociedade de não ver a mulher que fica em casa como alguém que está trabalhando. Não Eles vê. não enxergam o trabalho doméstico, eles Não é não enxergam reconhecido. a administração da família como um trabalho. A criação do próprio filho como um trabalho, sabe? Enxerga aquilo lá, tipo assim, não, tipo, a casa ficou limpa. Como ficou limpa, né? Como Mas sabe será? onde tá isso, eu acho, Bri? Na educação, na escola. De coração, assim. Eu acho que a escola supervaloriza a matemática, o português, a física, totalmente. a química, as ciências, mas não traz assuntos de cidadania, direitos e deveres. Assuntos Isso mesmo, que dá pra gente trabalhar em sala de aula com a criança, porque aquela criança vai crescer e vai ser o adulto que não valoriza esse tipo de situação, certeza. até de participação. Como que uma criança de 4 anos, a coordenação motora fina ou grossa, o que ela já pode fazer em casa? Por que isso, em alguma aula de arte, em alguma aula de sociologia ou de qualquer outra coisa que, enfim, Precisa que ser abordado caiba, mesmo por nas que a gente não escolas. aborda isso na escola, ao invés de só de numa aula criativa, ao invés só de usar as cores primárias, secundárias e não sei o quê, a gente não traz a atividade doméstica ali como... As crianças começarem a ter essa consciência. E sabe? reconhecer isso como um reconhecer. trabalho, de fato, necessário, né? O trabalho do cuidado, né? Gente... O trabalho do cuidado com a casa, da alimentação, ele é muito necessário. Ninguém que estaria vivo se não tivesse alguém fazendo isso, né? Tem alguns países agora que estão estudando possibilidades de realmente ser remunerado esse trabalho, né? As mães que se dedicam Sério? integralmente, sim. Se eu não me engano, a Argentina até já está tendo Maravilha.
E tem alguns outros países, eu acho que na Europa, que, enfim, que estão começando a remunerar, de fato, as pessoas que ficam em casa, reconhecendo o trabalho Que doméstico. bênção isso. E de cuidado, às vezes, Nossa. com idosos, né? De pessoas com Seria deficiência, maravilhoso. trabalhos que são necessários, né? Assim como o aposentado ganha sua aposentadoria, a pessoa que fica em Exatamente. casa ganharia também um salário. Com Sim, certeza. porque a sociedade não existe sem Que esse legal. cuidado, E né? faz completo sentido, né? Porque a ideia da remuneração é pelo seu serviço entregue, seja para uma instituição, para um grande instituto ou estado. Quando a gente olha para o trabalho da mãe, acho que não tem pessoa que está trabalhando melhor para o bem-estar da sociedade do que aquela que está gerando da melhor forma possível um ser humano, né? E eu acho que é totalmente aplicável Verdade. ter uma ajuda para que ela continue fazendo aquilo. Para que a gente não tenha as realidades que nem a gente voltou algumas perguntinhas atrás, de uma mãe que tem que ter 3 trabalhos, 2 trabalhos, não consiga conviver com o próprio filho, porque precisa de conseguir o mínimo para sobreviver, né? Isso mesmo, Então, Gabriela. que isso Que cresça, lindo. Isso né? cresça, Que que isso isso aconteça em aconteça. todos os países. Com certeza. E também essa questão de colocar todos para ajudar, evita ter uma mãe reclamona em casa. verdade. Porque não tem aquela coisa, ai, minha mulher, chega em casa, minha mulher só reclama. Mas por que essa mulher só reclama? Né? Ela reclama porque tem realmente um motivo. Então, se você coloca esse parceiro, essa parceira, para ajudar essa mulher, eu acho que ele vai começar a entender o que ela está passando, sentir na pele. A o que emoção. é. Aí sim, as coisas que eu acho que começam E a aqui, mudar, Rô, né? eu acho que a gente pode substituir a palavra ajuda. Eu tenho feito um exercício, tá? Em casa. Não é me ajuda, é vamos colaborar? Vamos Por que é colaborar. me ajuda? Por que é Concordo. tudo... Então, assim, ótimo. Olha eu só que comecei a machistas, trocar. né, Eu que- comecei a trocar a palavra me ajuda por... Cara, isso aqui é uma comunidade, a nossa É uma família, a nossa colaboração, casa. Sim. Qual é a nossa obrigação e a colaboração de cada um para que isso dê certo? Com certeza. E vamos para a próxima frase. Essa criança vive no colo, tem que deixar chorar, por isso que tá mal acostumada. Ai, que dó. Nossa, que dó, né? Eu passei por isso com o Biel, com o meu primeiro. Sério? A UTI, eu acredito que mexeu muito com as emoções dele, assim, sabe? Ele ter ficado tanto tempo, não sei o que, enfim. Foi um menino que me deu mais trabalho. Uhum. De verdade, trabalho mesmo. Ele chorava muito, ele queria muito peito, ele queria colo, ele queria o meu colo. Então ele era antipático. A Gabi também. Gabi também? Aham. Ele não ia com as pessoas. Ele ia com a avó e com o pai, e acabou, e com mais ninguém. Então, eu ficava sobrecarregada, mas ele precisava daquele colo. E hoje, o meu filho tá maior que eu. E como eu amo quando ele quer, quando ele vem e me beija, mãe, quando Tudo abraça, passa, né? Tudo porque passa assim. Oh, meu E Deus. o colo, ele acaba. Eu lembro do último dia que eu peguei a Gabi no colo. Sabe assim? Sério? Eu lembro disso, assim, eu falei, Forte. nossa, Gabi, Marca eu tão lembro que eu forte, falei, eu né? acho que esse foi o último dia que eu consegui te pegar no colo. Consegui também, né? Porque tem um momento que você não vai pegar mais. E essa coisa do colo entra de novo, assim, na questão do não julgar. Porque a gente não sabe o que essa criança está passando. Né? A gente não sabe. Às vezes essa criança ela é introspectiva e ela está no meio de um monte de gente, ela não está se sentindo bem. Às vezes essa criança está com dor, às vezes... Mil coisas. Então, assim, óbvio que a mãe sempre vai tentar achar o equilíbrio entre o colo e o deixar. A mãe vai tentar isso. A mãe cansa, é óbvio. Mas julgar que a mãe está ali o tempo todo segurando essa criança, não pode. A Gabi era uma criança extremamente tímida. Eu chegava com ela nas festas, ela só ficava comigo. Só ficava. E era cansativo. E teve momentos que eu também me irritei. Mas aí o tempo foi passando, eu fui entendendo ela e a coisa foi acontecendo. Né? Então, é isso, é o não julgar, mais uma vez. Cada maternidade é uma, cada criança é uma. Eu acho que é muito fácil para quem tá de fora olhar 2 minutos e querer já julgar. Tá acostumada? Aí você tem que deixar chorar. Quem que é essa pessoa? Eu acho que tem uma prepotência ali, né? De se achar tão conhecedor que bateu o olho e você pode julgar a experiência daquela mãe e da criança inteira, né?
pelo amor de Deus, gente, bora não fazer isso, né? E depois a gente, quando chega na idade adulta, a gente vai perguntar, nossa, mas por que essa pessoa é tão, sei lá, carente, isso ou aquilo? Quando ela precisava de atenção, quando ela tava ali Isso querendo, também, né, um colo. Boa! Né, as pessoas estavam dizendo, não, deixa ela se virar com que isso repertório, aí. né? Vamos pra próxima Bora frase, verbalizar. então. Você dá mamadeira, a criança precisa de peito. Ah lá, ó. Ó, sua aí a Rô, experiência. a experiência dela fala tudo, né? É isso aí, né? Cada caso é um caso, gente. É ouvir o seu especialista, o seu médico. Também, às vezes, ouvir sua intuição, porque muitos médicos também erram. Uhum. E em frente. Se teu peito também não conseguiu dar o peito, gente, dá mamadeira e tá, ó, tudo bem. Vamos embora. Ó, É. de ontem pra hoje, eu vi uma atriz, não vou expor, né? Mas quem acompanha nas redes sociais viu. E essa atriz postou um vídeo chorando com apenas uma legenda, ela não falou. Então, o vídeo chorando e uma legenda. E no final ela mostra a foto de uma mamadeirinha tendo extraído leite, uma madeirinha rosa da cor da sua blusa, com uma recém-nascida. Ou seja, aquele leite rosa não é Nesquik. Sim. É o quê? Sangue. Sangue. E Pois ela é, chorando, pelo amor de Deus. e descrevendo ali as dores, enfim. Então, assim, até que ponto a amamentação vale a pena? Uhum. Até o ponto que é saudável para os dois. Até que ponto a mamadeira vale a pena? Até onde for saudável para os dois, principalmente para a criança, que a mamadeira envolve a mãe, óbvio, o emocional e várias outras coisas, mas a criança aí tem o leite, você tem que escolher qual que você vai dar, enfim. Então, isso vai da realidade, da necessidade e de algumas escolhas que nós mulheres precisamos fazer no momento de tanta dor. Será que essa atriz vai decidir o que agora? Ela vai decidir permanecer até parar de sangrar, ou ela talvez tenha que fazer uma escolha de dar uma mamadeira para esse peito cicatrizar e ela tentar seguir em frente com a amamentação. Então, é muito complexo. Não é uma coisa que é fácil de se julgar, Não. porque eu acho que existe uma idealização e existe realidade, né? É. Você pode idealizar, falar assim, ai, não, vamos, só peito, só isso, só aquilo. Mas e se não é a realidade da mãe, né? Você falando sobre essa questão de dor, me veio na cabeça uma experiência que eu tive com a minha própria tia, onde eu vi ela chorando e puxando, tentando tirar o leite, né, pros meus priminhos, e ela não conseguia, ela teve esse problema na amamentação. Então, é muito difícil pra mãe, né, pra pessoa que tá lá tentando fazer aquilo, cumprir o seu papel de dar o leite materno, e o corpo não funciona como quer, né? Então, acho que tem que respeitar mesmo, né, a individualidade de cada uma, a experiência né? Os de cada limites um. do corpo mesmo. Às vezes a mulher realmente não tem o leite, não vai conseguir. E tá tudo bem, ela não vai ser menos mãe. É verdade. Por Fora causa as disso. inflamações, as rachaduras, enfim, Exatamente. né, Exatamente. consequências que acabam acontecendo, né? Não tem E como sabe- julgar mesmo. E até essas mães, eu não quero julgar, mas por Uhum. dentro eu julgo, senão eu estaria sendo hipócrita, tá? Aham. Claro. Tem mulher que não quer amamentar pro peito não cair. Aham. E isso é uma coisa que eu acho que não combina com a amamentação, mas aí eu tô julgando. Aham. Eu tô julgando nessa Uhum. hora. Então, até essa mãe que não quer pro peito não cair, ela vai colher a consequência de dar uma mamadeira, sendo que ela podia dar peito. Se Claro. até aí Uhum. a responsabilidade é dessa mãe, Claro. né? Então, Sim. assim, porque existe isso também. Existe a mãe que ainda não consegue se ver nesse corpo de mãe e ela tá agarrada naquele corpo de mulher anterior, porque é diferente, o corpo Uhum. muda. Muda muito, né? Muito, muito. A gente tem que lidar com um corpo novo, com tudo Uau. novo. Então, até essa mãe que tá com problemas de identidade em relação a isso, é a escolha dela. Quem vai sofrer a consequência é ela. Quem vai colher o que ela tá fazendo é... E acabou. Por isso que a gente de fora, a gente... É, e se Respeita. puder A deixar, sua, né? se puder deixar uma mensagem para essas mães que vão passar por essa fase, ela precisa se escutar e realmente não deixar a opinião do outro Uhum. entrar aí, porque esse é um momento muito particular. É. Muito. Às vezes a mulher realmente está sofrendo. E aí
ao invés dela ter uma memória bacana sobre esse primeiro, né, momento com o seu filho, ela não vai ter uma memória boa. Ela vai ter Com certeza. sabe? E tudo por causa dessa pressão. Isso não é bacana, assim. Então, se não tá dando certo uma amamentação, tentou, né, fez a sua parte, né, pronto, encerra esse capítulo, dá mamadeira e acabou. A criança vai crescer saudável. Assim seja. Bora pra última? Vamos pra última. Já ouviram falar mãe é quem cria? Mães que são julgadas por terem babá, por exemplo? Acho que são duas coisas, né? Acho que são duas coisas. Eu acho que se eu puder ter babá, uma babá bacana para me ajudar, eu vou querer. Eu não julgo as mães que têm babá. Eu acho que tem que ter mesmo esse apoio, essa ajuda. Sim. Porque às vezes a família mora longe, não tem ajuda, tem que ter. Mas realmente muitas mães acabam terceirizando esse serviço aí, né? E a criança acaba sendo criada por outra pessoa. Eu, Roberta, não concordo. Porque é aquilo que a gente estava falando. Até os 7 anos, a criança cria memórias aí, né? Que vai levar para a vida inteira. Eu, como mãe, eu quero que ela tenha boas memórias comigo. Né? Já que eu escolhi viver a maternidade, foi uma escolha dessa mulher viver isso. Então, tem que saber dosar, né? O momento de, é legal ter a babá assim, para a mãe tomar um banho, para a mãe fazer uma compra, ir no médico, não sei o quê, né? Óbvio, é muito bom, mas e também ter um momento, também às vezes não tem a babá, mas também não tem momento de qualidade, né? O importante são as mães terem momento de qualidade com a criança, não com o celular lá, nem olhando para a criança e tal. Então, tem isso, né? Eu acho que é por aí, né? E a maternidade não é sobre criar. Criar, a gente cria 20. O que é criar? Alimentar e dar banho? Botar uma roupa para vestir? Ser mãe é muito mais do que criar. Então eu acho vago, sabe? Mãe é quem cria. Peraí. Mãe é quem cria, é quem escolhe, é quem tá junto, é o que a Roberta tudo que a Roberta acabou de falar, é quem participa. E aquela mãe que não conseguiu fazer isso tudo lá na frente, a pessoa ficou adulta. Ela vai se resolver lá na frente com esse ser que cresceu. Vai se arrepender. Então a maternidade, ela tá pras boas, pras que não são boas, e por aí vai, enfim, entendeu? Agora, a gente que escolhe criar, participando, olhando no olho, ajudando a criança nessa transição, porque as emoções, elas são reativas, os sentimentos são construídos. Quando a gente participa da criação do filho, a gente ajuda a construir de que maneira a gente acredita que ele vai se desenvolver para ser alguém mais legal, para ser alguém melhor. Então, assim, a babá, obviamente, ela entrando no contexto para ajudar e auxiliar essa mãe, que bênção. Que bênção, né? Também acho braço direito. Exatamente. Né? Mas ela não pode, no caso, então, ela não pode tomar a responsabilidade de desenvolver aquele ser humano. Ela tá lá para auxiliar você a fazer esse processo. Não seria isso, né? mais legal? Sim, com certeza. Eu acho que se for para ter babá, se eu fosse ter uma babá, eu acho que seria esse o projeto, né? Porque delegar a criação do meu filho para outra pessoa, então eu não estou vivenciando o processo de ter um filho, no processo de participar do desenvolvimento daquela criança, né? Eu só estou lá como título, né? Não como participante ativo para isso. E a conta chega para a mãe e para o filho, né? Ah, chega. Como a Rafa falou, de crianças que de tão carentes viram adultos que precisam tanto de amor e carinho, que vão buscar em qualquer lugar. Sim. E essa mãe se arrepende também de não ter vivido aquilo, aí depois talvez lá na frente tenta buscar algo que já passou, né? É complexo. Então é importante viver o presente, ter consciência do presente, né? Saber as fases, buscar os apoios para ter essa consciência, porque a gente fala assim, às vezes parece fácil, mas não é. Você está vivendo um turbilhão de compromissos, de emoções, tá tudo muito diferente. Então, você ter esse apoio para aprender a aterrar mesmo, viver aquilo, poder viver, né? Poder viver ali os momentos com a sua criança, vê-la crescer, tudo lindo. No tempo que você tiver, mesmo para essa mãe que precisa trabalhar, né? Que precisa sair, enfim,
quando ela tiver com a criança, ela vai viver aquilo de verdade. E aí, isso é educar, Perfeito. né? Com certeza. E agora, Briana, chegou o momento que a gente ama, que é o Lugar de Rainha! A gente escolheu o nosso lugar de rainha, a maravilhosa influencer Chantel Verdelho, que é mãe, tem 32 anos e ela é a mãezona do Felipe e da Domênica. Maravilhosa, ó! O lugar de rainha é seu. Parabéns! A Chantal, ela ficou conhecida pelo país inteiro quando uns áudios do momento do parto da filha caçula dela vazou de um grupo de amigas dela e todo mundo ganhou conhecimento, então, das violências que ela sofreu ali. Uhum. Esse caso ainda não teve um desfecho, o processo ainda corre na justiça, porque no primeiro momento o Ministério Público rejeitou todas as acusações contra o médico. E eu acho que é importante a gente trazer esse caso para a gente falar sobre a violência obstétrica, que acontece o tempo todo e é muito triste que uma pessoa, num momento de tanta vulnerabilidade, tenha que ser sujeita a tais violências. Não apenas do médico, mas também, às vezes, da equipe de enfermagem, porque eu posso falar com experiência própria da minha cunhada, que ela teve comentários do médico da equipe de enfermagem falando, não quis ter filho? Então agora vai sofrer sim. Eu quero ver você ano que vem aqui de novo, não. Então, esse tipo de coisa, por mais que não seja novidade, é uma realidade muito triste, que a gente precisa de falar mais e a gente precisa de lidar seriamente. Né? Com certeza. Esses áudios que vazaram, gente, dá pra ouvir, assim, xingamentos do médico, humilhações, enfim, sequências de violências que ela passou. E como a Briana disse, esse caso ainda não foi resolvido, né? Ou seja, a gente não se sente ainda segura de saber que essa violência obstetrícia está sendo olhada com, né, o devido rigor que merece, né? Então, como você também trouxe o caso da sua cunhada, a gente conhece várias outras pessoas que viveram isso e, enfim, é muito triste que a gente tenha que passar por isso num momento tão importante, né? Fizemos aqui um programa inteiro falando sobre, né, as dores e as delícias de se viver a maternidade, então o mínimo que a gente espera é dignidade, né, na hora do parto. Respeito, Olha né? que legal, eu há uns 3 anos, eu fui contratada como atriz na época, só que eu precisava de equipe para treinar num hospital a equipe médica e de enfermagem contra a violência obstétrica. Então eu tive que montar com a equipe uma peça de teatro, não só uma peça de teatro, porque era o teatro do invisível. Alguns não sabiam que eles estavam em treinamento. Olha que louco. Uau. Olha que legal. Alguns não sabiam que eles estavam em treinamentos. Em que momento, Gabi? Quando ela estava na recepção, por exemplo. Tinha gente que tinha que lidar com a mulher grávida. Ela era de barriga... Como é que Fake, fala? né? Fake. De cena. Uhum. Cênica, né? Era material cênico. Uhum. Mas na hora da sala do parto, por exemplo, a equipe já sabia que estava sendo filmada e que ali era um treinamento. Então, eu acho que a violência obstétrica precisa ser olhada pelos diretores dos hospitais, ela precisa ser precisa vir de cima esse treinamento. Quantos enfermeiros e médicos estão no mercado há 20 anos? Há 30 anos, há 15 anos, e se acham muito prepotentes né? e superiores e fazem o que querem, e não têm o conhecimento de que aquilo que ele fazia 10 anos atrás, hoje é violência obstétrica, ele não pode fazer. E é inadmissível. Ele fazia e não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém conversando sobre o assunto. A nomenclatura não era não existia. Uhum. É uma grande covardia, né? Né? Uma grande covardia. Eu acho que essas pessoas, né, não são médicos, né? Acho que para começar é isso, né? O médico ele trata o seu paciente com muito amor, com muita dedicação, né? Um profissional que faz isso, ele não é
médico, assim. Não entendeu a missão, né? Exatamente. É. Nem um pouco. Mas eu achei o máximo essa iniciativa, né? Se isso é reproduzido em outros hospitais, né? Se Você a gente acredita? consegue ter esse tipo de experiência, hoje em dia também já tem algumas salas preparadas, né? Para o parto humanizado, Isso. para outras formas de fazer, né? Para que essa pessoa tenha um atendimento ali naquele momento digno, respeitoso, Com né? certeza não. Tem que ser obrigatório sempre a presença de um acompanhante, né? No parto, com certeza, por causa, Sim. infelizmente, desse tipo de situação. É muito triste, mas eu acho que concordo plenamente, como você disse, que isso tem que vir de cima pra baixo, sabe? Tem que haver um treinamento. Tem As que pessoas ter um precisam entender treinamento. até onde Uhum. elas podem ir, mesmo sendo médico, Concordo Claro, plenamente. né? E eu acho que vem do interesse mesmo das pessoas. Eu, como fiz parte dessa questão interna da saúde, né, fazendo parte dessa equipe, eu percebo que é quase como se fosse uma consciência compartilhada, sabe? Tipo, a gente não gosta mesmo de, grávidas gritando. Não, são coisas de, tipo assim, na hora de fazer tava bom, mas agora não quer. Um absurdo. Sabe? Comentários, né? Esse tipo de Maliciosos. coisa. Um absurdo. Por exemplo, quando você fica um tempo num setor, depois que você estuda, esqueci o nome, estágio. No meu estágio de centro obstétrico, que eu fiquei, uma das minhas colegas acabou identificando, por exemplo, que a equipe de enfermagem do setor tinha colocado uma das grávidas para administrando medicamento que basicamente fazia ela sentir contração, mesmo ela ainda não tendo dilatação. Então ela ficava só sentindo muita dor. E esse era o medicamento que colocaram para ela. E aí, na hora, a gente conseguiu intervir, a gente falou com a chefe do setor, tirou, e aí eles iam investigar lá quem tinha colocado. Mas então, são coisas que a gente vê e que precisam de todo mundo ficar atento, sabe? De denunciar mesmo. Não... Eu sei que você tá numa situação muito fragilizada, tanta coisa acontecendo, mas pensa que talvez você possa interromper para que nenhuma outra pessoa venha viver aquilo de novo, sabe? Verdade. Eu acho que é só falando que a gente vai buscar soluções para isso. Então, É isso mesmo. vamos barbarizar e não deixar isso passar. E infelizmente, Chegamos ao fim! do nosso podcast. Muito obrigada por terem tirado esse tempinho para conversar com a gente. Foi, assim, ensinamentos super ricos. Pra nós, eu tenho certeza pra todo mundo que tá assistindo a gente também. E muito obrigada mesmo pelo privilégio de ouvir vocês. Obrigada, Bri. Obrigada, Rafa. Vocês são Obrigada. ótimas. Foi uma delícia estar aqui. Foi uma Imagina. delícia, o tempo passa voando, a gente nem vê, né? Então, obrigada. E, gente, que essa gestação continue linda e maravilhosa e que seja um momento muito gostoso pra vocês de Muito, ver aí o muito. rostinho desse novo ser. Muito Com bom. certeza! Verdade. A gente agora, né? Agora somos um pouco madrinhos também, Estamos queremos aqui, ó, acompanhar. só dando energias positivas para Obrigada. todo esse processo seja o mais incrível e maravilhoso para vocês, porque tenho certeza que outras pessoas se sentiram inspiradas com as suas falas e eu acho que elas podem ter mais certeza, sabe? Se querem encarar ou não essa jornada e como encarar da melhor forma possível. Então, muito obrigada mesmo, gente. Agradeço também, foi um prazer rever você, Rafa. Ah, muito bom, muito bom. E Bri, prazer. Amei te conhecer, maravilhosa. obrigada pelo carinho. E adorei também estar aqui com a Roberta. Um beijo. Tchauzinhos! Obrigada, até já!